que é importante a gente falar sobre a mudança, principalmente de pai e mãe, de comportamento de pai e mãe, para que haja realmente congruência e que você seja o maior exemplo e modelo de referência para os seus filhos? E onde isso leva? Hoje a gente tem estudos que falam sobre a geração neném, aquela que nem estuda, nem trabalha, nem nada, tá com os pais, porque os pais perderam meio que a mão ali nos limites, na composição da autoridade e do respeito. E eu falo muito da diferença entre autoridade e autoritarismo, né? Uma coisa é você mandar, outra coisa é o outro compreender, compreender o porquê das coisas, dos valores, ter autonomia para seguir a sua própria vida, gerando uma consciência sobre as consequências das suas escolhas. A sacada é, quando a gente quer realmente fazer uma mudança na vida do nosso filho, entendendo que o nosso filho tem uma mente, um pensamento, um sentimento e uma reação física, seja ela através do comportamento, da atitude ou manifestações no físico. Eu estou vendo que meu filho está ansioso, que meu filho está depressivo, que meu filho está se isolando, eu estou vendo que tudo isso está acontecendo. Eu vou lá e converso com ele. Só conversar ajuda? É um conjunto de fatores que vai ajudar o seu filho que está com o cérebro em desenvolvimento, uma vez que ele ainda tem dificuldades ali para processar realmente a informação, porque para ele o futuro está muito distante, percepção de tempo é algo muito diferente de um cérebro adulto, né? Você vai usar o ambiente inteiro a seu favor. Você vai usar a alimentação mais adequada para o estilo de vida do seu filho. Você vai buscar uma alimentação com menos industrializados. Você vai colocar ele para fazer um esporte onde ele consiga dissipar energia. Você vai fazer com que ele tenha um sono adequado, vai colocar controle parental, você vai usar o ambiente físico e os recursos físicos para lidar com o físico dele, que vai afetar na forma como ele pensa e na forma como ele sente. Um corpo que está mais tranquilo, mais saudável, ele consegue pensar melhor. Uma vez que o corpo está muito intoxicado, sem energia, não está indo dormido direito, fica muito tempo no celular, ele não consegue processar as informações. Logo, como ele enxerga o mundo é afetado. Eu vou enxergar o mundo de uma forma mais leve se eu estiver vivendo, agindo, pensando e sentindo de forma mais leve. Agora, eu vou rejeitar tudo e todos quando eu estou pensando, sentindo e reagindo de uma forma que eu não estou cabendo em mim, então eu preciso colocar para fora. Entenda que a gente vai usar o ambiente para estimular a parte física, que vai trazer um maior equilíbrio para o pensamento e o sentimento, para que ele consiga enxergar a vida por um prisma mais leve, ressignificar possíveis dores, traumas, etc. e conseguir, então, fazer o maior gerenciamento do seu humor, do seu estado de humor. Claro que para isso o pai e a mãe são importantes no sentido de eles estarem controlados, eles terem já se terapeutizados para não jogar suas expectativas nos seus filhos, eles proporcionarem uma casa que promova a educação para o filho. Isso tudo é 80% do caminho. Claro que também vai ter a sociedade onde ele está inserido, o que ele está ouvindo, o que ele está assistindo. E isso também é da sua responsabilidade, principalmente quando ele está em casa. As reflexões são importantes. E às vezes, como que a gente faz, por exemplo, para um atleta chegar na perfeição do seu movimento? Uma atleta de ginástica artística, para ela conseguir executar o movimento de forma bem perfeita ali. Ela tem que repetir. Às vezes a gente tem que ouvir 2000 vezes a mesma coisa para a gente entender. Quantas vezes eu mesma já me peguei, por exemplo, escutando uma música que eu escutava muito com o meu pai e depois de grande eu escutei a música e falei, nossa, agora que eu entendi essa letra. Às vezes a gente vai ouvir e vai demorar muito pra gente entender. E você não pode desistir. Você vai falar. Ah, mas eu já falei 2000 vezes a mesma coisa. Você vai falar 2000 vezes a mesma coisa de formas diferentes.
você vai cada hora expressar de um jeito, cada hora você vai ensinar de um jeito. Uma hora você vai escrever, outra hora você vai desenhar, outra hora você vai tocar, outra hora você vai cantar, outra hora... Mas você vai estar falando de formas diferentes a mesma coisa. E até que ele consiga criar aquilo como um padrão de comportamento, um hábito. Então, nosso cérebro, ele precisa de repetição. Ou o nosso cérebro muda com um forte impacto emocional, que normalmente são os traumas, né? Então, a gente vai focar na repetição, mas a repetição de diferentes formas e maneiras. E mesmo que você tenha dito assim, ai, Gabriela, eu já tentei de tudo, eu faço, eu converso, e parece que ele não vai. Entenda uma coisa, se você não muda, o seu filho não muda. O seu filho tem que ter, ele é uma reação do movimento da casa, do movimento do pai e mãe que está ali. Então você precisa mudar para que haja mudança nele. E você vai precisar ensiná-lo através de repetições. Então, por exemplo, de uma forma bem didática falando, se eu quiser ensinar um cachorro a fazer xixi no lugar certo, eu vou várias vezes com ele lá. Eu vou colocar cercadinho para ele só ir lá, né? Então eu vou isolar ele num espaço onde ele só tem acesso àquilo. Aí eu vou ficar treinando. Cada vez que ele for lá, eu vou elogiar. Nosso treinamento de comportamento, de padrão de comportamento, de hábitos, não é muito diferente disso. Então você, quanto pai e mãe, vai colocar limites, vai colocar um cercadinho até onde ele pode ir. Aí você vai treinar o tempo todo, porque você mudou o seu padrão de comportamento, o seu sentimento, a sua autoridade, o seu sentimento tá no viés do amor e não da raiva, e não do tipo, ai que saco, não aguento mais. Você entende que ele está no processo de construção, você entende que ele está passando por várias coisas na cabeça dele, que se ele quiser conversar ele vai se aproximar, se não, não. Tem vários temas aqui na plataforma que mostram se ele está se isolando, se ele está muito tempo na frente do celular, etc, né? E aí você vai mudar e você vai começar então a gerar um padrão de comportamento, a repetição de diversas formas e maneiras. E quando ele acertar, vocês vão comemorar. Lá no raio eu falo sobre as conquistas. Comemora, elogie, incentive. Quando você faz uma coisa certa no seu trabalho, você faz o quê? Ganha uma bonificação, uma promoção. E aí você fica mais animado e você quer fazer mais daquilo, porque é da hora quando as pessoas te reconhecem, quando elas te elogiam. Não só quando você fez mais que sua obrigação, ou quando ela erra, você critica. E os elogios? Onde estão? A gente precisa disso também. E, gente, só pra gente fechar a nossa aula, adolescência é um processo que na neurociência vai até os 25 anos. Então, tenha paciência. A gente consegue ver muitos adultos que, por conta de uma educação frustrada, daquele lance de eu bati, eu apanhei, mas não morri. Mas uma adolescência totalmente frustrada, um adulto que cresceu frustrado e que não conseguiu se tornar adulto, não conseguiu entrar na fase da autonomia, vive na heteronomia, só faz porque tem medo de receber punição. A gente vê muitos adultos infantilizados. Então, se você seguir tudo que a gente está falando, entender que a adolescência a gente tem que resgatar o nosso adolescente interior, trabalhar o nosso adolescente, né? Fazer um processo nosso para a gente conseguir bagagem boas, né? Para a gente conseguir entregar. A gente só entrega aquilo que a gente tem. Então, quanto mais conhecimento você, quanto pai e mãe tiverem, quanto mais vocês consumirem a plataforma, mais recursos vocês terão, compreensão, compaixão e conseguir direcionar o seu filho na educação, conseguir fazer com que ele, o seu lar seja leve, seja harmônico, porque tudo isso vai depender muito mais de você do que propriamente da mudança do adolescente. Ninguém pode te afetar se você não permitir. Não leve nada para o lado pessoal. Entenda que ele está no processo de maturação, em que ele vai precisar muito de você, do seu direcionamento e da forma como você age e conduz, sendo exemplo e referência para ele. Você vai ter o respeito e a admiração dele, da forma como você se posicionar. Então você precisa construir, não é obrigando, não é xingando, não é batendo, não é punindo, não é colocando de castigo. Consequência é uma coisa, punição é outra, a gente fala isso nos nossos temas, mas entenda que muito vai a partir de você, do seu comportamento, do que propriamente do adolescente. Você é a referência da casa. A adolescência vai até os 25 anos, como eu falei, então paciência e construção nessa maturidade junto com ele, gerando consciência, ensinando ele a
refletir sobre os seus pensamentos, porque é essa fase que ele constrói a sua moralidade, os seus valores, e a gente não pode perder isso. Senão eles vão ser adultos frustrados, como a gente enxerga muito. Use e abuse dessa plataforma, tá bom? Se você tiver dúvidas sobre a adolescência, a gente também vai fazer algumas atualizações mais pra frente. A gente sempre coloca atualizações na plataforma, mas coloca a sua dúvida aqui que a nossa equipe vai te ajudar.